Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal HSB. Eu quero agradecer e manifestar aqui a minha gratidão por todos aqueles comentários que foram feitos a respeito dos vídeos postados. Bom, foi uma experiência fantástica, única, poder interagir com vocês. Eu desejo do fundo do meu coração que esses vídeos possam contribuir para o aprendizado e principalmente que possam despertar uma ideia, porque uma ideia traz uma ação e traz uma mudança. Eu estou preparando aqui no canal um capítulo novo, né? Vai demorar um pouco porque nós precisamos reunir mais conhecimentos. Então eu estou preparando um ambiente e um capítulo novo que com certeza vai contribuir demais para o sucesso de vocês, que é o que eu desejo. Vamos lá, nesse vídeo de hoje nós vamos tratar das leis de Ohm. Nós vamos falar das duas leis de Ohm e vamos observar a importância que elas têm para circuitos elétricos. Quando nós tratamos de circuitos elétricos, as principais leis que governam os circuitos elétricos são as leis de Ohm, correto? Então nós vamos começar a ver isso agora. Vamos lá. As leis de Ohm. Vamos imaginar, pessoal, que nós temos aí um elemento que está sob investigação. Eu peguei um condutor, eu não sei que condutor é esse, e submeti ele a uma tensão proveniente de uma fonte de alimentação. Coloquei em série, logicamente, em série com o elemento, eu coloquei um amperímetro para que eu possa medir a corrente. E eu vou fazer o registro desse comportamento, desse elemento, num plano UI, onde U é a tensão elétrica medida em volt e I é a corrente elétrica dada em ampere. Então, para cada tensão aplicada, eu vou ver, vou visualizar e anotar a corrente medida. Nesse momento, a fonte aplica 10 volts ao elemento. E nós observamos aí uma corrente de 2 amperes. Então, 10 volts com 2 amperes, eu marco esse ponto aqui. Elevando o nível da tensão para 20 volts, nós observamos que a corrente agora foi para 4 amperes. Então, 20 volts com 4 amperes, marcamos esse ponto aqui. Elevando um pouco mais o nível da tensão agora para 30 volts, o amperímetro registra 6 amperes. 30 volts com 6 amperes, registramos esse ponto aqui. E elevando para 40 volts o nível da tensão, nós obteremos aqui no amperímetro uma corrente de 8 amperes. 40 com 8 amperes, marcamos esse ponto aqui. Interligando todos esses pontos, surge uma reta. E essa reta passa pela origem, que é esse ponto aqui. Pessoal, isso aí caracteriza uma curva, sim. Uma curva porque um segmento de reta na matemática a gente também chama de curva. Então isso aí caracteriza uma curva que a gente chama de linear, uma curva linear. E essa curva, na verdade, esses valores saíram de onde? Saíram desse elemento. Então essa curva caracteriza o comportamento deste elemento que nós estamos estudando, correto? Então, veja só. Nessa curva linear, nós temos tudo o que nós precisamos saber a respeito do comportamento deste elemento, quando submetido a uma tensão e a sua resposta de corrente, né? Olha só, analisar uma curva com comportamento linear é bem simples e bem fácil. Nós podemos até fazer previsões a respeito desse comportamento, né? Por exemplo, caso eu aplicasse 50 volts aqui, eu não cheguei a aplicar 50 volts na fonte, mas eu posso fazer essa previsão aqui.
Se eu aplicasse 50 volts, esse elemento permitiria uma corrente de quanto através dele, né? Bom, 10, 20, 30, 40, 50. Com 10, ele respondeu com 2. Com 20, ele respondeu com 4. Com 30, ele respondeu com 6. Com 40 volts, ele respondeu com 8. Ora, com 50, ele vai responder com 10. Né? É um crescimento linear. É isso que caracteriza um comportamento linear. Tá bom? Você pode tranquilamente extrair valores precisos do gráfico. Vamos dar uma olhada aqui em outros valores. Vamos supor que o amperímetro tivesse marcado 5 amperes. Qual seria a tensão que o elemento estaria submetido? Ora, para 5 amperes, você sobe aqui verticalmente, quando bater na reta, você corre horizontalmente. Bem no meio do 20 e do 30. No meio do 20 e do 30 é o 25. Ou seja, para 25 volts, ele responde com 5 amperes. Para 15 volts, entre o 10 e o 20, para 15 volts, ele responderia com que corrente? Corre aqui, bateu, desceu, 3 amperes. Então é bem fácil analisar um gráfico, né? Nós vamos mais lá na frente do curso, nós vamos trabalhar muito com datasheets. O que é um datasheet? Data é dados, sheet é folha. Datasheet, então, é uma folha de dados. E nós vamos ter que nos acostumar a ler datasheets. Por exemplo, nós temos aqui um datasheet de um transistor BC548, que é um transistor que nós vamos utilizar bastante. Esse datasheet ele fala de vários transistores, né? Mas vamos olhar especificamente esse aqui porque nós vamos trabalhar demais com ele, tá bom? Então nesse datasheet a gente pode ver várias características elétricas do componente, né? Tensão emissor-base, tensão coletor-emissor, são várias características sobre o comportamento dele. E aqui nós visualizamos vários gráficos, né? Nós temos aqui, ó, a característica estática, característica de transferência, ganho de corrente DC. Então, tudo isso nós precisamos aprender a ler e interpretar, tá bom? Para que nós possamos usar esse componente. Quando chegar na hora da eletrônica, nós vamos tratar especificamente desse tipo de assunto. Mas voltando aqui para o nosso elemento que está sob investigação, nós temos uma outra curiosidade aqui a mostrar. Olha só, 10 dividido por 2 dá 5. 20 dividido por 4 também dá 5. 30 dividido por 6 também dá 5. 40 dividido por 8 também dá 5. Então, esse componente ele tem alguma propriedade que é uma constante entre a tensão e a corrente. Interessante, né? Ele tem alguma propriedade que torna a tensão e a tensão pela corrente uma constante. E é interessante também que se você pegar aqui um valor 5 e subir, por exemplo, eu tenho 5 amperes e bater na reta, né, na curva característica desse elemento, que a gente caracterizou como 5, nós não sabemos 5 o quê, tá bom? Mas se eu pegar esse valor 5 e multiplicar por esse 5 aqui, ó, 5 vezes 5 dá 25, exatamente entre o 20 e o 30. 7 vezes 5, 35, exatamente entre o 30 e o 40. Né? Essa é uma característica que já era de se esperar de um comportamento linear. É assim que se observa. Nós vamos agora colocar um novo elemento para ter uma comparação. Então, nesse novo elemento, eu vou aplicar os mesmos níveis de tensão para ver como é que ele responde em relação à corrente elétrica. Então, ao aplicar 10 volts, nós já visualizamos aqui no amperímetro 1 ampere. Então, eu vou fazer o registro de 10 volts com 1 ampere.
Elevando o nível da tensão agora para 20 volts, nós observamos o amperímetro registrar 2 amperes. Então 20 com 2, marcamos o ponto aqui. Aplicando agora 30 volts, nós observamos a corrente indo para 3 amperes. 30 com 3, marcamos esse ponto aqui. E elevando o nível da tensão agora para 40 volts, nós temos aqui 4 amperes. 40 com 4, marcamos esse ponto aqui. Traçando esses pontos, né, nós temos uma nova reta, ou seja, uma nova curva, também passando pela origem, ou seja, uma curva também linear. E ela caracteriza o comportamento desse novo elemento. Nós podemos agora fazer aquela mesma observação, né? Será que ele produziu uma constante também? Olha, quando produz uma curva linear, com certeza ele produziu uma constante, tá bom? Então, olha só, 10 dividido por 1 dá 10. 20 dividido por 2 também dá 10. 30 dividido por 3 também dá 10. 40 dividido por 4 também dá 10. Ou seja, como era de se esperar, ele também produziu uma constante. Como eu não sei que propriedade é essa que ele tem, que torna a tensão pela corrente uma constante, eu vou chamar esse aqui de 5 ômega e esse aqui eu vou chamar de 10 ômega. Porque ele produziu uma constante 5 e esse aqui produziu uma constante 10. Pessoal, foi exatamente isso que o Ohm percebeu. O Ohm, cientista, ele estava no seu laboratório pesquisando sobre essa propriedade, né? Sobre essa característica que cada elemento tem a respeito do transporte da corrente elétrica, quando submetido a uma tensão. E olha só o que foi que ele percebeu. Eu vou traçar aqui uma linha de 30 volts para que a gente possa comparar esse elemento de 5 ômega com o elemento de 10 ômega. Então, observa só. Para 30 volts, o elemento de 5 ômega produz uma corrente de 6 amperes. Já o elemento de 10 ômega, para 30 volts, ele produz uma corrente menor, de apenas 3 amperes. Ou seja, quando essa propriedade cresce, ela restringe a corrente elétrica. Foi exatamente o que ele chamou de resistência elétrica. Exatamente por provocar essa restrição, essa resistência. Ohm descreveu esse comportamento na sua primeira lei de Ohm, exatamente pela observação que ele fez, que existe sempre uma constante entre a tensão e a corrente elétrica. Nós podemos fazer essa comparação em qualquer nível de tensão, que sempre vai valer a lei de Ohm. Por exemplo, se você pegar aqui a linha de 40 volts, você observa que o elemento de 5 ômega, ele produziu uma corrente de 8 amperes, enquanto o elemento de 10 ômega produziu uma corrente apenas de 4 amperes. Né? Então, o elemento que tem a resistência maior produz uma corrente menor. Uma outra coisa importante que a gente pode observar é a respeito da inclinação da curva característica desse elemento. Então você observa que o elemento que tem a maior resistência, ele tem uma inclinação maior, ou seja, ele está mais em pé do que o outro. Então esse é um dado importante também a respeito do componente. Só em olhar e ver uma inclinação maior, você já sabe ali que ele tem uma resistência maior. Ohm foi a pessoa, né, foi o cientista que descreveu esse comportamento da relação da tensão com a corrente em determinados componentes. Por isso que essa letra grega, que nós estamos chamando de ômega, foi atribuído ao seu nome. E ela simboliza hoje
a unidade de resistência elétrica. Ou seja, quando nós nos referimos à resistência elétrica, nós utilizamos o símbolo ômega, mas o nome da unidade mesmo é ohm, em homenagem a ohm. Então nós estamos vendo aqui um resistor de 10 ohms e um resistor de 5 ohms. Ok? Essa formulação que você está vendo aqui, da primeira lei de Ohm, ela não é tão usual. É mais comum observar nos livros ela dessa forma aqui. Mas, matematicamente, é exatamente a mesma coisa. O Ohm, ele não observou apenas esses detalhes. Nos seus experimentos, ele percebeu também que o comprimento de um condutor, ele influencia na resistência elétrica. Então você observa que quando um condutor é mais longo, a sua resistência aumenta. Vamos ver aqui de novo. Ora, se ele aumenta, logicamente a inclinação da reta é maior. E você observa que esse ponto onde a reta, onde a curva característica do elemento toca essa linha de 30 volts, você vai perceber que ela vai recuando, né? Quando o comprimento do condutor aumenta, ou seja, a corrente elétrica que pode fluir por ele diminui. Veja só. Correto? Por que a corrente diminui? Porque se o condutor é mais longo, a resistência aumenta. E se a resistência elétrica aumenta, ela vai restringir cada vez mais o fluxo da corrente elétrica através desse condutor. Outra observação importante que Ohm fez também foi a respeito da seção, ou seja, da área de um condutor. Você observa aqui um condutor com uma determinada área ou seção. As pessoas chamam de bitola, né? Alguns. Então, quando a seção de um condutor aumenta, isso permite o quê? Que uma corrente maior possa fluir através desse condutor. Vamos ver novamente. A seção aumentando e a corrente também aumentando. Por que a corrente está aumentando? Porque a inclinação da reta está diminuindo, ou seja, a resistência está decrescendo. Observe que área e resistência são inversamente proporcionais, ou seja, se a área aumenta, obrigatoriamente a resistência diminui. E se a resistência diminui, permite um fluxo de corrente elétrica maior. Correto? Isso aí ficou descrito exatamente na segunda lei de Ohm, tá bom? Onde R é a resistência elétrica expressa em Ohm, Rho, essa letra grega que parece um P é o Rho, ela expressa a resistividade e a unidade que nós vamos trabalhar aqui é Ohm, milímetro quadrado por metro. L é o comprimento e A é a seção ou a área do condutor. Então, pessoal, essas duas leis que nós vimos agora, a primeira e a segunda lei de Ohm, elas são fundamentais para a compreensão de circuitos elétricos, porque são todas as grandezas que estão envolvidas desde o fornecimento da energia até o uso dela, né? Nós temos aqui agora uma tabela de resistividade. O que é a resistividade? A resistividade ela é uma característica específica do material que foi utilizado para fazer o condutor. É exatamente esse Rho aqui. Por exemplo, o fio de prata. Vamos supor que você construa um fio de prata. O fio de prata ele vai ter uma resistência de 0,0158 ohms. Isso para um comprimento fixo exato de 1 metro, e se a sua área, seção, for de 1 milímetro quadrado. O fio de cobre ele tem a resistência elétrica
de 0,0173 ohms. Isso se ele tiver exatamente 1 metro de comprimento, sendo a sua seção em 1 milímetro quadrado. Bom, se eu sei esses valores para 1 metro e para 1 milímetro quadrado, eu posso expandir e modificar essa realidade para o valor que eu quiser. Basta usar exatamente a segunda lei de Ohm para isso. Observe que a resistividade foi dado numa temperatura, exatamente porque a temperatura ela influencia nas características elétricas e principalmente na resistividade de qualquer material. Falamos aí então da segunda lei de Ohm. Vamos imaginar que uma lâmpada está conectada numa fonte. Logicamente ela está apagada porque o circuito está aberto. Em circuito aberto não flui corrente elétrica, né? Então quando você pressiona o botão, o circuito fecha e aí uma corrente elétrica passa a circular através de todos os elementos que compõem o circuito elétrico. A fonte, os condutores, a lâmpada, né, que a gente chama de carga. O que nós podemos observar? Quais grandezas estão envolvidas nesse processo? Observe. Logicamente, se uma corrente flui por uma lâmpada, esse filamento aqui, quando percorrido por uma corrente elétrica, ele esquenta. E ele esquenta até o ponto de encandecer, literalmente pegar fogo. Então está aí a lâmpada acesa. Se eu colocar um amperímetro, eu vou ler aí uma corrente elétrica, tá bom? Então nós temos aí a fonte fornecendo a tensão, que eu chamei de U, tensão elétrica, a gente vai tratar sempre em volt. Nós temos aí a resistência do filamento da lâmpada, que a gente vai sempre usar a unidade ohm. Nós temos a corrente elétrica que está circulando pelo circuito elétrico. Nós temos a lei de Ohm, como nós acabamos de ver, que une matematicamente todas essas grandezas. A corrente vai ser sempre dada em ampere. Quais são as outras grandezas envolvidas nesse circuito elétrico? É só tensão, resistência e corrente? Não, nós temos também a área. Esse condutor ele tem uma determinada área, né? Nós chamamos de bitola. E essa área pode ser de 1 milímetro quadrado, 1,5, enfim. A área nós sempre expressaremos em milímetro quadrado. Nós temos também o comprimento, né? Ou seja, eu posso usar uns 50 centímetros de condutores, eu posso usar 1 metro, eu posso usar 10 metros. E o comprimento do condutor também está envolvido nesse processo. E o tipo de material que foi utilizado para fazer esse condutor. Ele pode ser um condutor de prata, ele pode ser um condutor de ouro, ele pode ser um condutor de cobre. Então, a resistividade do material que foi utilizado é extremamente importante também nesse processo que nós estamos visualizando. E essas três grandezas, elas caracterizam exatamente a segunda lei de Ohm, a resistividade, o comprimento e a área. E elas determinam a resistência do condutor, não é a resistência da lâmpada. Então, você observa a partir de agora que, quando você faz uma instalação elétrica, aquela máquina tem aquele equipamento que vai ser conectado na tomada, por exemplo, ele tem uma determinada resistência, no ferro de passar roupa, mas a própria instalação elétrica tem as suas características também que determinam uma resistência. Então, sem querer, você acaba trabalhando com duas resistências no circuito elétrico. Então, é muito importante entender o comportamento dessas duas leis para que a gente possa exatamente dimensionar uma instalação elétrica de forma que ela tenha o máximo de eficiência, tá bom? Nós vamos estudar demais essas duas leis agora, nós vamos fazer vários exercícios e nós vamos contextualizar essas grandezas e essas leis de forma que o aprendizado vai ficar bem dinâmico. Então, nesse momento, pessoal, nós acabamos de entrar no mundo dos circuitos elétricos, onde todas essas grandezas ficarão sempre
relacionadas umas com as outras e outras que virão também. Para evitar desenhar todos esses elementos, nós vamos utilizar uma representação esquemática, onde a fonte vai ser representada dessa forma, este elemento vai ser representado desta forma, onde lá nós temos a tensão elétrica. Qualquer que seja o equipamento conectado a esta fonte, ele vai ser simbolizado, representado por uma resistência, tá bom? E os condutores farão a conexão da fonte com o elemento e por esses condutores e pelo circuito inteiro fluirá uma corrente elétrica, URI, a primeira lei de Ohm que nós vimos. Então, sobre as duas leis de Ohm, era isso que eu tinha para apresentar. E agora nós vamos poder trabalhar essas duas leis em vários exemplos. Até a próxima, pessoal.